Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo em matemática. Nós vamos falar sobre frações. Vamos aprender o que é e vamos fazer algumas atividades. Então, no nosso livro vai estar lá na página 22. Mas antes da gente fazer a nossa atividade lá do livro, a professora quer explicar aqui para vocês. O que é uma fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividida. Mas essa divisão tem que ser em partes iguais, em tamanhos iguais, para a gente poder falar que é uma fração. Então, fração é parte de um todo. E para representar uma fração, a gente usa dois números, um acima do outro. O número que fica em cima da fração chama numerador e o número que fica abaixo na fração, denominador. O que esses números indicam? O numerador, ele indica quantas partes são tomadas do inteiro, ou seja, quantas partes que eu usei do que foi dividido, ou quantas partes eu comi do que foi dividido, né? É o número que fica em cima. Já o denominador é o número que fica embaixo. E esse número, ele vai indicar para nós em quantas partes o inteiro foi dividido, né? Então aqui a professora colocou alguns exemplos. Vamos pensar que isso aqui fosse uma torta. E essa torta nós dividimos ela em 4 partes iguais. E uma dessas partes foi comida. Então a fração para indicar isso seria 1 sobre o 4. O 1 está indicando essa parte que foi comida e o 4 está indicando em quantas partes essa torta foi dividida. Esse segundo exemplo aqui que a professora trouxe. Então, vamos pensar numa torta também, ou num bolo, numa pizza. Foi dividida em 8 partes iguais. Então, o número 8 vai ficar embaixo. Comemos 2 partes dessa torta. Então, eu tomei 2 partes. Então, o que vai indicar as partes que eu comi ou que eu tomei, que eu retirei daqui, é o número 2. Então, vai ficar o 2 sobre 8. A próxima, eu dividi em 4 partes iguais o todo e peguei uma parte. Então, a fração para indicar essa figura é 1 sobre 4. O 1 é a parte que eu peguei e o 4 as partes que eu dividi o inteiro. A mesma coisa nesse outro quadradinho aqui. Eu dividi em 16 partes iguais e retirei 4. Então, a fração que vai representar esse desenho é essa 4 sobre 16. Aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo dessa maçã. Então, se eu pegar uma maçã que estava inteira e dividir ela em 4 partes iguais, ela vai, se eu comer uma dessas partes, ela vai ser representada como 1/4. Uma parte eu comi das 4 que eu dividi. E para ler essa fração, eu vou ler o nome dos números que estão aqui. 1 sobre 4. Ou eu posso, tem uma maneira que a gente usa para ler fração, que eu também trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que vai ser 1/4. Aqui do lado, eu já trouxe a fração como se nós tivéssemos comido todas as partes, ou se nós tivéssemos juntado novamente. Eu teria 4 partes de 4 que eu dividi a maçã. Então, a gente representa dessa forma, 4 partes sobre 4. Essa fração, eu vou chamar ela de 4/4 ou 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque se eu tirei se eu comi as 4 partes que eu reparti a maçã, eu comi a maçã toda, eu comi a maçã inteira. Então, quando o número de cima é igual ao número de baixo, a gente diz que essa fração se chama 1 inteiro, porque eu comi tudo, ou eu peguei tudo, todas as partes em que eu dividi esse objeto, esse alimento. Aqui, então, eu trouxe outros exemplos para vocês e o nome de cada número quando está na parte de baixo da fração, do denominador. É ele que vai dar o nome, vamos dizer assim, para a fração. Então, aqui, quando eu tenho um inteiro, quando eu não dividi, chama-se unidade.
Quando eu divido em duas partes, eu estou dividindo ao meio. Então, chama-se meios. 1/2, 2/2, 3/2. O número que está em cima, eu escrevo o nome dele. E quando é 2 embaixo, a gente chama de meio. Aqui, eu dividi em 3 partes o inteiro. Quando o número de baixo é o 3, essa fração recebe o nome de terços. Então, pode ser 1/3, como está aqui, ou 2/3, 3/3 e assim por diante, de acordo com a fração que a gente estiver representando. Aqui, eu dividi em 4 partes. Quando eu tenho 4 partes do todo, a gente chama de quartos. Então, aqui está representando 1/4. Se eu tivesse tomado 2 partes das 4, seria 2/4 ou 3/4. E aí vai. Quando são 5 partes, chama-se quintos. Quando são 6 partes, sextos. 7 partes, sétimos. 8 partes, oitavos. 9 partes, nonos. E 10 partes, décimos. Então, vai mudar o quê? O nome que está em cima, do número que está em cima. Vamos pegar os sétimos aqui, olha. Aqui está representado uma parte de 7 que foi dividido inteiro. Então, essa fração chama-se 1/7. Mas se fossem 2 números, 2 partes que eu tivesse tomado, seria o número 2 e o 7 embaixo. Então, ficaria 2/7. Aqui eu trouxe mais exemplos para vocês. Então, olha, aqui o inteiro foi dividido em 2 partes e uma delas só foi pintada, foi tomada. Então, essa fração é 1/2. Aqui, 4 partes foram divididas o inteiro, né? E eu tomei 2 partes dessa, então são 2/4. Aqui, o inteiro foi dividido em 8 partes e eu peguei 4. Então, é 4/8. Notem que as partes, como eu disse lá no início, elas têm que ser iguais. Se eu dividir em 2 partes, as 2 partes têm que ser iguais. Se for em 4, as 4 partes têm que ser iguais. E assim por diante. Aqui nós temos novamente aquele primeiro exemplo que a professora mostrou para vocês. Ó, uma parte de 4, então é 1/4. 2 partes de 8, então é 2/8. Uma parte de novo de 4, 1/4. 4 partes de 16, 4/16. Mais outro exemplo, porque às vezes vocês olham ali, mas só tem que ser bem certinho assim. Não, pode ser aqui, ó. Foi dividido em 3 partes iguais. Os 3 pedaços aqui são bem iguaizinhos e não foram divididos como aqui. Então, aqui foram tomadas 2 partes de 3. Então, é 2/3. Aqui, 4 partes de 5. 4/5. E aqui, 5 partes de 6. 5/6. A partir daí, a gente vai fazer nossas atividades, então. Na página 22, a gente tem a atividade 1. Ele vai pedir para que vocês tenham os círculos aqui todos divididos. E ele está pedindo para vocês pintarem. Ele dá a instrução. Lá na letra A, ele diz que o canteiro representa o inteiro. Então, você vai pintar o círculo para representar o inteiro. Você vai pintar todo, porque se é inteiro, eu tenho que pintar o círculo todo. O canteiro aqui foi dividido em 2 partes iguais. Você vai pintar só uma dessas partes. Então, que fração que você pintou aqui, ó? 1/2. Uma parte de 2. Na letra C, o canteiro foi dividido em 3 partes. Aí, o que vocês vão fazer? Vão pintar quanto? Uma dessas partes. Então, vai ficar uma parte de 3. 1/3. Na letra D, vocês vão pintar uma parte das 4. E na letra E, uma parte das 5, que vai ser 1/5, ou a quinta parte, certo? E o exercício 2 está na página 23, é bem parecido. Aqui, ele tem o canteiro agora da horta ali, que foi feita com um formato retangular. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma régua lá na letra A, vocês vão medir qual é o tamanho desse canteiro
e ele quer que vocês dividam em 3 partes iguais e vão pintar 2 partes dessa. Esse canteiro aqui já está dividido. Aqui em cima vocês vão fazer parecido, só que ao invés de dividir em 4 partes como está aqui, vocês vão dividir em 3 partes e vão pintar 2 dessas. E aqui embaixo, o canteiro já está dividido em 4 partes e ele está pedindo para que você pinte 3 dessas partes. Então, aqui não precisa dividir, é só pintar 3 partes. Então, se você pintou 3 de 4 que tinha, você está representando a fração 3/4. E aqui em cima, que você vai pintar 2 das 3 partes que você dividir, você vai representar a fração 2/3. Combinado? Então, assim, se tiver alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa que a professora explicou aqui no vídeo, é só me pedir, tá bom? Uma boa atividade para vocês e qualquer dúvida, como eu disse, é só me chamar. Um abraço e até mais!